Passando para bater um papo com você, torcedor alvirrubro. Eu tenho um carinho enorme por esse clube, falo isso para todo mundo. O que ele me ensinou, o que ele me fez crescer profissionalmente é algo muito importante para mim, na minha vida, na minha trajetória. Quero dizer que não sou o dono da verdade, tá? Mas vou dar sempre a minha opinião nos assuntos que eu acho pertinentes. E eu quero começar dizendo que eu não sou amigo do Diógenes Braga. Eu nunca fui na casa do Diógenes Braga, ele nunca veio na minha. A gente, quando é amigo, a gente almoça junto com a família, com as famílias, a gente frequenta a casa um do outro. Eu tenho uma identidade com o presidente Diógenes Braga de pensamentos. A gente participou de vários programas, eu o convidei para vários programas, e os pontos de vista que ele me passa nos programas são pontos de vista normalmente defensáveis. Não concordamos com muita coisa, tá? Não concordamos com muita coisa. E eu vou passar aqui o que é que eu discordo do presidente Diógenes Braga. Mas quero deixar bem claro que estou completamente à vontade para falar o que eu vou falar. Há muitos anos eu critico posição e oposição em clubes. Porque diferentemente da política partidária, na política partidária tem vidas em jogo, tem questões muito profundas em jogo. O clube é uma paixão, é uma torcida. E ela tem que ser tratada como tal, com muita responsabilidade e profissionalismo. Mas o futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. É entretenimento, como eu sempre falei. E às vezes a eleição clubística ela transforma guerras, ela transforma reações de torcedores que são infiltrados nessas gangues uniformizadas que temos nos 3 clubes da capital, em marginais que tentam tirar proveito, que não têm respeito pelas pessoas. Já tivemos um tiro no Chico Sainz, um torcedor do Náutico ficou paralítico em função de outra situação na frente da sede do clube. Já morreu um torcedor numa ruda porque sacudiram uma privada na cabeça dele. Então, o futebol às vezes ele transcende aquilo que deveria ser, que é um mero entretenimento. O Plínio Albuquerque e Bruno Becker, sinceramente eu não estou lembrando deles, do semblante deles, mas eu sei que eu já encontrei com eles em alguns momentos. E não me lembro de ter tido qualquer entreveiro com ninguém ligado aos 3 clubes da capital pernambucana. Eu sou um cara que adoro fazer amigos. Uma vez um chefe meu falou que eu não podia ser amigo de treinador, eu não podia ser amigo de Abel Braga. Eu falei, no dia que eu for exercer uma profissão que eu não possa ser amigo, eu caio fora. Porque minha vida sem amizade não tem sentido nenhum. E eu devo ter cruzado com o Plínio Albuquerque e com o Bruno Becker. Mas eles juntaram, não sei quantas pessoas estavam na hora da entrevista, eu ouvi o áudio apenas, mas a informação é de que 104 pessoas assinaram o documento liderado por eles. Ou liderado, ou pelo menos com a oratória deles, né? Vamos colocar dessa forma. E aí eu comecei a pensar. No início da entrevista, ou da coletiva, Plínio Albuquerque diz o seguinte: não vamos analisar os 10 meses de Diógenes Braga no comando do Náutico. Vamos analisar 7 anos que ele está dentro do clube. E aí o ponto fundamental é quando ele vem falar que alertou o presidente. Ele disse assim: presidente, nós vamos cair para a Série C, antes do jogo contra o CSA. Nós vamos ser rebaixados. Que providência o senhor vai tomar para que não aconteça? E o Diógenes fala de que está tudo sob controle. Bom, primeiro, se eu vou para o presidente para dizer que o time vai cair para a Série C, 2 coisas têm que acontecer. Eu tenho que dizer para ele por que vai para a Série C e tenho que dar as soluções que eu penso. Presidente, o Náutico está sendo mal gerido porque tinha que ser dessa forma, assim, 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 assado. Se o presidente recebeu, ele é centralizador, como foi dito pelo Plínio, na opinião de muitos, mas ele recebeu. Então fala a tua opinião. Fala o que você acha que está errado efetivamente. Não é o que está errado sem corrigir. Está faltando papel e... Essa história do papel higiênico do banheiro eu falo depois. Então, esse ponto tem que ser dito, tem que ser esclarecido. Eu falei para o presidente que era melhor que fosse assim, assim, assado. Mesmo que ele não cumprisse. Mas ele ia ouvir o que eu tenho para falar, o que eu tenho para sugerir. Se ele chegou com um grupo de pessoas para o presidente Diógenes Braga para dizer que eu sabia que isso iria acontecer quando o Náutico estava numa situação em que poderia cair de divisão, deveria ter sido procurado o Diógenes quando o Náutico estava para subir e o Plínio, Bruno e os demais que foram até ele deveriam chegar e dizer: presidente, parabéns, eu sabia que o time ia conseguir, que o time ia subir de divisão. Não menosprezem um acesso de Série C para a Série B.
Porque o Fortaleza passou 8 anos seguidos, tentando subir da C para B. Vocês não têm ideia da minha alegria. Eu estava nos aflitos, o Náutico perdendo por 2-0 para o Paysandu e alguma coisa me dizendo, o Náutico não demonstrava nada que pudesse mudar o panorama do jogo, não acontecia nada. O Náutico batido, 2-0, o estádio parado, estupefacto, sem entender o que estava acontecendo. E alguma coisa me dizia naquele dia, vai mudar, eu vou acreditar até o final. O Náutico tem 2-1, depois o Náutico tem um pênalti no último minuto de jogo e ganha nos pênaltis e sobe para a Série B. Foram até o presidente e disseram, presidente, eu sabia que isso ia acontecer. Quando o Náutico ganhou o título daquela mesma Série C, pronto, vocês querem já de cara o ponto que eu discordo do Diógenes? Jamais eu colocaria uma estrela no uniforme do Náutico. Eu me lembro que o Edno dizia que não queria colocar, mas o Diógenes dizia que queria colocar. E eu dizia que jamais colocaria, porque eu não quero ter orgulho de ter ido para C. Eu quero ter orgulho, quero esquecer que eu fui para C, quer dizer, aprender até pelo fato de ter ido para a Série C. Mas vocês foram até ele para dizer assim, parabéns, presidente, o primeiro título nacional da história do clube. O Náutico voltou para os aflitos, uma batalhada. Eu não estou dizendo que foi Diógenes não, tá, gente? Eu estou dizendo que ele estava no grupo desses 7 anos aqui que foi citado, né? Não foram citados 7 anos e não 10 anos de gestão? Então tem que ser dito aquilo que ele fez nos 7 anos que ele estava dentro do clube. Foram agradecer ao Diógenes e parabenizá-lo porque o Náutico voltou a jogar nos aflitos? Eu vi inúmeros alvirrubros felizes. Eu moro pertinho, eu moro do lado do Náutico. E eu convivo com esse ambiente há muitos anos. E tem muito alvirrubro feliz porque voltou para os aflitos. Agora o mais importante, não é o título que foi mais importante, é o tempo. Em 6 meses, Diógenes Braga se tornou incompetente, intransigente, centralizador, incompetente, tudo isso em 6 meses. Porque o Náutico comemorou um título de bicampeão pernambucano nesse ano. E essa conquista não acontecia há 20 anos, desde 2002. Não é um ato político. Não é um ato político. Tá, então fala assim, eu não estou aqui para ser presidente do Náutico. A gente quer mudanças, mas eu não sou candidato. Eu vim aqui apenas como interlocutor. Seja claro, todos eles. Se não é um ato político, não tem ninguém ali que quer o cargo do presidente. Isso aí tem que ser dito. Teria que ser dito de maneira bem clara. Mais adiante, o Bruno Becker dá uma declaração dizendo que já tem elementos suficientes. Eu anotei aqui. Já se tem elementos suficientes, subsídios suficientes para startar o impeachment do presidente. Em nenhum momento foi o tempo inteiro enfatizando. Não queremos o impeachment do presidente. Nós queremos que ele renuncie. Aí Bruno emenda depois. Quando sai o Plínio, entra o Bruno e diz. Mas já temos elementos suficientes para startar o impeachment. Então é uma ameaça para o presidente. Não há dúvida disso, que foi uma ameaça. Cara, focaram a renúncia do Ivan Brondi. Foi um dos piores episódios, para mim, da história do Náutico. Aconteceu similar lá com o Zico, eu acho que o Zico foi alguma coisa lá do Flamengo, não me lembro bem da história, e criticaram o Zico. O Roberto aconteceu com ele quando ele foi presidente do Vasco da Gama. Ivan Brondi é uma lenda. É uma lenda. E a politicagem interna do Náutico cometeu uma injustiça terrível com o Ivan Brondi. Terrível, a maneira como foi conduzida, como aconteceu, forçando o Ivan Brondi a pedir demissão. Demissão não é o termo. A renúncia. Quando se fala em CEO, aí entra naquilo que eu concordo, não com a forma como está acontecendo isso, mas o que eu gostaria que acontecesse. Esse pedido de renúncia por parte do presidente, para mim, é sem sentido, é descabido. Porque você vai ter que colocar, se você vai priorizar 7 anos, então são 7 anos que vão ser discutidos. Tem que discutir a volta para os aflitos, tem que discutir o título da Série C, o acesso para a Série B, o bicampeonato. Se vai falar somente da gestão como presidente, então seleciona-se os 10 meses. E aí os 10 meses selecionados têm um título estadual e um descenso. Foi o que aconteceu. A parte administrativa, gente, quando eu estava no Náutico, houve um grupo que falou assim para mim, Léo, já sei, temos uma ideia. O Náutico está fazendo 95 anos. Em abril o aniversário do Náutico. Em abril. Pouco tempo, né, do começo do ano. Vamos enumerar 95 motivos, ações que nós tivemos para o Náutico comemorar o aniversário. Eu disse, nós não temos 95 ações efetivas interessantes para relatar. 95 em 4 meses. Aí começamos.
Fechamos o contrato com a Coral, fechamos o contrato com o Café Royal, renovamos um novo patrocínio de camisa. Parou na 15ª ação. Para chegar a 95 faltava coisa pra caramba. Eu falei, gente, não vamos buscar. Isso não é sincero, isso não é verdadeiro. Quando começa a se enumerar, eu notei aqui, começa a se enumerar os motivos para a saída do presidente. Fala-se assim, presidente, o Náutico está bem administrativamente só porque está pagando em dia. Amigo, um clube de futebol na Série B, pagar os salários em dia, eu tive lá dentro. Eu saía para Moreno para vender uma cadeira cativa para faturar R$1.000, para tentar chegar perto de uma folha de 80, não tinha recurso na época. Claro, os recursos hoje são bem melhores, não se discute, mas a folha também é bem maior. E não atrasar salário um único mês em todos esses 7 anos, quer dizer, 7 anos não, porque lá atrás eu não sei que cargo ele exercia, né? Me parece que ele foi até diretor do Glauber Vasconcelos, eu não tinha o melhor conhecimento do que ele estava fazendo lá dentro. Não concordei nunca com a gestão do MTA, que fique bem claro. Porque aí entra um outro assunto. O MTA, que eu não gosto, é o MTA de pessoas que entraram no clube esculhambando nomes que eu vi trabalhar pelo clube, que eu vi o que eles fizeram pelo Náutico. Eu passei a admirar grandes alvirrubros por ações gigantescas que eles tomaram e muitos deles sem aparecer na mídia. Aliás, tem vários exemplos de grandes alvirrubros, pouquíssimos fazem isso. Tomar atitude sempre em prol do Náutico e não aparecer na mídia, tá? Porque o foco é a vaidade nesse aspecto, mas muitos deles não são. E todos foram esculhambados pela cúpula do MTA, que falaram mal, falaram em roubo, desvio de verba, em auditoria dentro do clube urgente. Eu cheguei a dizer para o então presidente, como é que você vai trazer dinheiro bom se você está dizendo que o Náutico é mal administrado, que tinha roubo, que tinha isso, tinha aquilo? Não pode, você não... Fala isso internamente, mas não fala isso externamente. Aí eu pergunto a vocês, quantas vezes, eu nunca ouvi, se eu tiver errado, mostrem o áudio, mostrem o vídeo, coloquem nas redes sociais, porque eu nunca vi o presidente Diógenes Braga, mesmo quando fez parte do MTA, entrando no Náutico através do MTA, falar mal de qualquer alvirrubro no microfone, ou escrever ou no jornal impresso. Eu nunca vi uma agressão verbal do presidente Diógenes Braga a nenhum alvirrubro. Eu nunca vi. Se tiver, por favor, me esclareçam. Então, o MTA que eu tenho receio de que volte a imperar no Náutico é aquele MTA agressivo, que ao ganhar as eleições eu tive medo. Eu estava do lado da sede ali, né, do Náutico, eu estava do lado fazendo as eleições ao vivo. E o olhar de ódio que eu vi das pessoas ao vencerem a eleição naquele momento era um olhar fuzilante. Eu tive medo, confesso a vocês, de que o Náutico não se uniria jamais. Quando Edno assumiu o Náutico, e Diógenes também, eu estava lá também. Desarma-se o palanque, vamos trabalhar junto, vamos nos unir, coisa e tal. Vamos para frente. Nos últimos anos, eu não vi nenhum movimento de oposição no Náutico. Nenhum movimento de oposição. E de repente, quando o time cai... Não, vamos tentar tirar Diógenes porque ele é prepotente, é arrogante, é isso e aquilo. Tá, vamos, mas agora não dá não, velho. Agora o Náutico botou para os aflitos e dizer que tá cheio de moral. Tá, então vamos esperar a hora certa. Agora vamos. Não vamos não, porque ele ganhou a Série C. Aliás, o que tinha de gente torcendo para o Náutico não sair da Série C naquele ano era uma festa. Porque não se iludam. As pessoas que perdem a eleição ou que não estão dentro do clube ficam sempre achando que se estivessem no clube, o clube estaria melhor. Sempre. Não é só no Náutico, não. Sempre. Por isso que eu sou contra a eleição clubística. A eleição partidária é outra coisa, como eu falei lá no início. Mas eleição clubística, desarmar o palanque é uma arte. E a melhor forma para você desarmar o palanque, efetivamente, é não falar mal de ninguém ao microfone. O MTA Raiz fez isso. Edno e Diógenes, eu nunca vi tecer uma declaração contrária a quem quer que seja dentro do Náutico. Que isso fique bem registrado. Como eu falava na história das ações, dos 95 ações, por que eu me referi a elas? Porque quando eu comecei a ver as ações que culminaram na formatação do documento para que Diógenes renunciasse, falou-se o seguinte:
Tá bem administrativamente porque paga em dia? Já falei aqui, tá. Tá bem porque paga em dia. Aliás, quem de vocês não ouviu falar uma frase de quem esteve dentro do futebol efetivamente? O melhor salário, o melhor reforço, o maior reforço que um time de Série B pode ter é salário em dia. Vocês já ouviram falar nisso, gente? Para você manter o salário em dia, imagine a pressão que o dirigente de futebol tem ao reduzir uma folha salarial e ao colocar uma folha dentro de um eixo em que você pode pagar e você conter vários torcedores que são apaixonados pelo clube, que, poxa, traz Zico, traz Sócrates, traz Falcão, traz Neymar, traz Messi. Ele vai querer que você traga o maior ídolo do mundo. E você vai ter que segurar a onda, você vai ter que dizer não, porque você vai ter que estar dentro do teu orçamento que você planejou para que você cumprisse aquele orçamento. Então, pagar em dia, eu não me lembro de gestões anteriores no Náutico quando se pagou em dia. Quando eu estava no Náutico, não conseguimos pagar em dia. Até o terceiro mês, quarto mês a gente pagou. Depois do quarto mês, para que fosse pago em dia, eu abri mão do meu salário, que estava dentro da folha. E aí um grande alvirrubro amigo meu falou assim, você nunca mais vai receber o seu em dia. Eu passei 6 meses sem receber, deixa isso para lá, é outra história. Depois eu fui ressarcido e devo muito ao Náutico. Mas é uma arte pagar em dia. Depois foi dito o seguinte, a saída dos treinadores. Erros que eu falei aqui no começo, de que iria apontar onde eu não concordo com Diógenes. Os erros foram os seguintes. Hélio dos Anjos não foi erro. Pergunta para os torcedores quando ele foi contratado. Lembrem-se, voltem atrás. A contratação do Felipe Conceição foi um erro, foi uma aposta, mas eu não apostaria nele. Não me lembro, todavia, de muita gente ter se mostrado radicalmente contrários ao Felipe Conceição. Depois veio Roberto Fernandes, tem uma história dentro do clube. Tem, ame-o ou deixe-o, Roberto, né? Tem gente que adora e tem gente que não gosta dele. Mas mesmo aqueles que não gostavam dele diziam, mas não, nesse caso precisa de um cara que, né, que grite, que chegue, coisa e tal. Porque veio um brabo, veio um manso, veio um brabo, veio um manso, veio mais ou menos. Essa foi a história do Náutico. O brabo Hélio, o manso Felipe Conceição, o brabo Roberto Fernandes, o manso Elano e o mais ou menos é o Dado Cavalcante. Que está mais para manso do que para brabo também. Mas Roberto Fernandes praticamente não teve, quando foi contratado, não é na sequência, não teve nenhum tipo de insurgência contra o nome dele. Vem Elano. Não teria contratado. Não teria contratado. E aí o Elano vem e água. Foi um erro? Foi. Uma aposta errada da direção do Náutico, da presidência do Náutico. E por fim contrata Dado Cavalcante. Acho que desse meio tempo tem uma frase do Dado que é bem interessante. Ele fala assim, o Náutico é uma colcha de retalhos. Tem um pedacinho ali do Hélio, tem um pedaço do Flávio Conceição, do Felipe Conceição, tem uma partezinha ali do Roberto Fernandes, uma parte do Elano e uma parte minha. E os jogadores estão bem assim, para que parte eu vou? Porque cada um tem uma filosofia diferente. O time se perdeu. O time se perdeu. Agora, uma outra pergunta, porque veio a acusação também, dentre essas citadas, que foi contratações erradas. Contratações erradas. Vou dividir em duas partes, tá? O começo lá atrás. Primeiro, o Náutico perde muita gente importante por falta de sorte. Hereda, Brian, 2 jogadores que eram esteio para o clube. O João Carlos ficou fora do tempo do time, lembra? Unanimidade entre todos os alvirrubros que eu conversei sobre. Não sei quantas contratações foram, 35, 36, 40, não sei. Mas uma coisa era unânime, pelo menos com as pessoas com quem eu conversei. Esse elenco não era para cair. E teve esse primeiro momento quando ele foi contratado. Quando o Roberto rateia e sente dificuldades para montar o time, aí fala-se mais efetivamente que o grupo é ruim. A direção contrata Jobson, contrata Souza, contrata jogadores com um pouco mais de respaldo, digamos assim, Vitor Ferraz. E aí disseram, agora vai. Agora vai. O maior crítico que eu conheço do futebol de Pernambuco, não, ele não é tão crítico, tem outros mais fortes, mas ele é um cara que de vez em quando está criticando e eu faço uma live com ele, que é Adeval Barros. Eu perguntei na live para o Adeval, esse elenco do Náutico é para cair, Adeval? Ele falou, não é para cair.
A tese, ela é comprovada com os resultados. Se esse Náutico não cai, havia críticas de que ele poderia ter subido. Mas não, como não tinha movimento para pedir renúncia do presidente, não. O resultado não veio? Não. Então vai pedir renúncia do presidente. Pede para ele renunciar. E a história da higiene no banheiro vai para aquela mesma parte em que eu falei das 95 ações. Diz outra coisa aí que pode ser que a gente consiga fazer com que o pessoal chegue à conclusão de que ele tem que renunciar. Fala que os banheiros estão sujos, que não tem papel higiênico, que não tem sabonete, que não tem... Pô, cara, vai lá, você é empresário, o que é? Por que não está tendo essa coisa dentro do banheiro? Não está tendo porque falta gente para ter atenção a isso aí, ou então não tem dinheiro. Então vai lá, doa. Ó, isso aqui é uma verba que eu quero sempre que os banheiros do Náutico estejam cheirosos. Não parece apelação, não. Chegar dizendo, nós queremos a renúncia do presidente, dentre outras coisas, porque está faltando higiene no banheiro. Para finalizar, o que eu penso sobre o Náutico, tá? Repito aquilo que falei lá no início, não estou defendendo o Diógenes, apenas estou buscando coerência nas ações que estão sendo feitas para o presidente, em que está sendo pedida a renúncia dele, ameaçando de impeachment. Não é impeachment, nós estamos pedindo para ele sair com a grandeza que teve Ivan. Ivan Pronto foi humilhado dentro do Náutico, humilhado. Aí dizem assim, essa parte foi interessante, porque nessa parte eu concordo, mas não da forma com que está acontecendo. Na minha empresa, se eu tivesse um CEO que desse 50 milhões de prejuízo para o clube, eu demitiria ele. Esse é o ponto. O estatuto não permite que o CEO, porque o seu CEO da sua empresa é remunerado. Esse é o grande ponto em que o Náutico está atrás. Náutico Santa Esporte. Chega de amadorismo no sentido geral da palavra. O presidente de um clube, ele tem que ser escolhido pelos conselheiros e sócios, passado por um crivo de urna, e ele vai para ser presidente executivo remunerado com o salário dele sendo bem claro, aberto para todo mundo. O presidente vai ganhar 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais. Agora, ele tem a obrigação de aumentar a receita do clube, o presidente, né? Aumentar a receita do clube, ele tem a obrigação de fazer o clube crescer, com a estrutura do clube crescer, tá? Remunera o vice-presidente de futebol. Ele tem a obrigação de contratar bem e de dar resultados. Títulos, conquistas, jogadores que são revelados pelo clube. O executivo do clube deixa de ser palpiteiro e age. Os nossos executivos são pitaqueiros, porque eles estão limitados por uma escala hierárquica que não existe. Você vai pegar um vice-presidente, chega às 5 horas da tarde no clube, passou o dia inteiro na sua empresa, e quando ele chega no clube, simplesmente o que acontece é que o executivo chega para ele e fala, aconteceu isso, pá. Tá, mas isso aqui não vamos fazer não. Isso aqui, né? Isso. Como é que ele pode mandar em mim, gente? Eu tenho um presidente aqui em cima, tá? E esse presidente é remunerado e vai cobrar de mim. Mas vai cobrar, pra valer, como vai cobrar do vice-presidente também, de futebol. Eu preciso de resultados, amigão. Senão, tá fora. Mas todos remunerados. Eu não estou falando isso fortuitamente, gente. Em 2017 eu estreiei na ESPN. E eu entrevistei Marcelo Santana, então presidente do Fortaleza. Aliás, presidente do Bahia, perdão. O Marcelo Santana ganhou, o presidente do Fortaleza, que também é remunerado, é Marcelo Paes. O Marcelo Santana, na entrevista que fiz com ele, eu perguntei, presidente, o senhor é remunerado? Quanto o senhor ganha? Eu não vou lembrar se foi 8 ou 11, eu não me lembro. Foi entre 8 e 12 mil reais. Aí eu fiz a pergunta prática. Se o senhor não fosse remunerado, seria presidente do Bahia? Ele falou, não. Porque eu não poderia trabalhar no clube como eu quero trabalhar, tratando o Bahia como se fosse a minha empresa, a empresa onde eu trabalho. Não é a minha empresa, a empresa onde eu trabalho. Marcelo Santana duplicou, triplicou o capital do Bahia. Foi sucedido por um cara que ele colocou no lugar dele, Belintani, que está até hoje lá. Bahia oscilou, vai voltar agora, de novo para a primeira divisão. O exemplo do Fortaleza são 2 presidentes remunerados, falei várias vezes, entrevistei várias vezes Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. E ele diz a mesma coisa. Acho que o Marcelo está ganhando hoje uns 60 mil, ninguém reclama. Sabe por quê? Vai ver o que Fortaleza fatura. Vai ver o quanto ele está faturando. Então, CEO, amigão, quando você fala assim, se eu tenho um CEO e ele dá um prejuízo de 50 milhões, eu boto ele para fora. CEO é remunerado, o presidente do clube não é remunerado.
E outra coisa para finalizar, na minha opinião. Sim, deixar bem claro que na minha cabeça só vai dar certo o futebol pernambucano quando o Conselho eleger o presidente através de votos e cobrar do presidente, repito, o crescimento do clube. O vice-presidente for remunerado e se cobrará do vice-presidente resultados e revelação de jogadores, a exemplo do que vai acontecer com as contratações sugeridas pelo executivo de futebol. Aí vai funcionar. Assim eu acredito que vai dar certo. Sabe por quê? Dado Cavalcante me disse o seguinte: ele estava no Bahia em determinado momento, ele queria resolver algo que era muito importante para a base do Bahia e só conseguia falar com o presidente às 8 horas da noite. Dado me falou isso. Recentemente ele esteve no Bahia, o presidente remunerado chegava às 8 da manhã. 8 da manhã, Dado queria falar com o presidente vem cá na sala. Ele ia e falava, o clube andava. Outra coisa, o presidente com a cabeça arejada, ele não estava preocupado com a empresa dele não. A empresa dele é o clube. Eu dizia isso na época que eu fui do Náutico. Quando eu fui do Náutico, o pessoal perguntava assim, o pessoal afirmava assim, eu tenho 3 amores. Enchiam a boca. Minha família, minha empresa e o Náutico. Uma vez numa reunião eu falei para todos eles, eu estou na frente de todos vocês aí. Ah, que ousadia desse cara. Eu falei isso porque eu tenho a mesma linha de ação que vocês. Meu primeiro amor é minha família. Meu segundo amor é minha empresa é o Náutico. O cara tem que ser cobrado e tem que dar expediente no clube. Mas isso não é Diógenes renunciar. Isso é vocês fazerem um movimento, chegarem junto ao clube, conversarem com o conselho, com o executivo e planejarem essa mudança de paradigma que vai fazer com que o Náutico se transforme num clube, não para ficar brigando de C para B, de B para C, de B para A, para cair, para voltar, para se estabelecer, para se estabilizar e ficar na primeira divisão um longo período. Só assim eu acredito em mudança concreta. Mas é muito pequeno, no meu modo de ver, uma ação dessa para pedir, forçar, porque esse pedido é relativo, né? Estou pedindo para você renunciar. Agora, se você não renunciar, eu acho que a gente já tem elemento suficiente para pedir o seu impedimento, o seu impeachment. Parece ou não parece um movimento político, gente? Pensem, reflitam um pouco e aí tirem as suas conclusões. Foi apenas uma opinião de quem tem um carinho, um amor enorme pelo Clube Náutico Capibaribe.